Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês. E começou neste final de semana a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O futebol goiano tem 4 representantes na competição: a Aparecidense, o Atlético, o Goiás e o Vila Nova. E neste vídeo quero comentar um pouquinho de que benefícios os times goianos podem trazer lá de São Paulo durante essa tão tradicional competição. Primeiro, vamos fazer aqui um histórico da Copa São Paulo e a sua importância para o futebol brasileiro. Ali a década de 80, década de 90, até mesmo no início dos anos 2000, ela era a competição nacional, apesar de não ser uma competição da CBF, mas todos aguardavam ansiosamente por este momento na Copa São Paulo, até porque ela era a única ou uma das raríssimas oportunidades que os times tinham de se enfrentar em competições nacionais. Então, normalmente as equipes jogavam apenas dentro do estado, e aí quando chegava a Copa São Paulo era a oportunidade de medir forças com equipes de outros estados. Uma outra competição que também tinha uma relevância grande aí, especialmente nos anos 90, era a Taça BH. A Taça BH também reunia aí muitos times, e ela tinha também um certo prestígio. Mas recentemente a CBF criou os campeonatos oficiais nacionais, Então você tem aí na categoria sub-20 o Brasileiro, a Copa do Brasil; no sub-17 o Brasileiro, a Copa do Brasil; no sub-15 o Brasileiro. E isso acabou tirando um pouco da vamos dizer assim, do ineditismo que a Copa São Paulo tinha. Então os clubes têm muito mais momentos, através da CBF, das competições da CBF, de medir forças com outros grandes clubes, com outras grandes bases do futebol brasileiro. Então a Copinha acabou, pelo menos em termos de prestígio, ela acabou esvaziando um pouco neste momento. Se a gente pegar o que ela representa para cada um dos times, vamos tratar dessa forma. Vou aqui por ordem alfabética. Vamos começar com a Aparecidense. A Aparecidense é estreante na competição. A Aparecidense não tem tradição de base, um time que agora que está tentando montar uma base competitiva para tentar buscar algum jogador da base para o elenco principal. Então, o que a Copa São Paulo pode representar para a Aparecidense? O primeiro, que algum jogador chame a atenção, isso sempre é uma possibilidade, e esse jogador chamando a atenção, ele possa retornar para a Aparecidense e ser utilizado aqui. Ou que algum jogador da Aparecidense chame a atenção de algum grande clube brasileiro, e aí dessa forma, provavelmente quando isso acontece, esse clube vai e trata de uma parceria com a equipe menor. E aí o jogador vai para lá e fica um certo percentual, ou ficaria um certo percentual para a Aparecidense. Eu penso que estes são as duas principais possibilidades de ganho da Aparecidense nessa Copa São Paulo. O Atlético vem fortalecendo a sua base. Ela ainda não é uma base que alimenta o time profissional. Alguns garotos até jogam no profissional, especialmente naqueles jogos que o Atlético coloca time reserva, em um momento ou outro, um outro pinta, mas a base do Atlético, nessa história recente, ela não alimenta o time profissional. Mas o Atlético já está vivendo essa expectativa, Inclusive o Atlético aposta muito no time sub-17 dele. Inclusive alguns jogadores vão participar da Copa São Paulo. O Atlético quer dar rodagem para esse time sub-17. Até porque, assim, lógico, ninguém da diretoria do Atlético vai citar isso. Mas o Atlético confia muito mais em ter algum sucesso no sub-17 do que no sub-20. Tirar alguns jogadores de qualidade do sub-17 do que do sub-20. Então, o Atlético pode, por exemplo, encontrar jogadores em outros clubes, especialmente clubes pequenos, do Nordeste, do interior de São Paulo, do próprio norte do país, e pincelar alguns jogadores
ali dentro destes outros clubes. E uma outra possibilidade é algo que o Atlético já faz, que é o mesmo que eu citei no caso da Aparecidense. Algum jogador seu destaca e aí você faz uma parceria com um grande clube brasileiro. O Atlético recentemente fez isso, fez com o Corinthians, fez com o Flamengo, inclusive o Luan Salles está voltando lá do Flamengo. Então essa eu penso que são as possibilidades do Atlético. Alguém se destacar na Copa São Paulo e voltar direto para o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Atlético nem trabalha muito com essa possibilidade, até pela desconfiança que o Atlético tem sobre a sua equipe sub-20, depositando, como eu disse, muito mais fé no time sub-17. Mas se acontecer, vamos dizer que vai ser uma surpresa positiva para o time rubro-negro. No caso do Goiás, o Goiás tem metas muito parecidas, né, com essas do Atlético. O Goiás já tem um certo know-how em buscar jogadores na Copa São Paulo. Quase toda a Copa São Paulo, o Goiás busca lá 7, 8, 9 jogadores de outros times, trazem para cá. Alguns viram, outros não, mas esse processo é natural, independente se o jogador vem da Copa São Paulo, vem de um teste, vem de uma indicação, é assim que funciona mesmo. Inclusive o Léo Senna, né, é uma descoberta do Goiás da Copa São Paulo. O Goiás foi lá, trouxe e foi um jogador que foi titular aqui no Goiás depois de algum tempo na categoria de base ao viver. Então o Goiás usa muito a Copa São Paulo para isso, para buscar jogadores. Faz muito tempo que o Goiás não revela um grande jogador na Copa São Paulo. O Goiás não tem, a competição não tem oferecido isso ao time ao viver. Então acho que o principal meta, né, a principal meta do Goiás nessa competição é ver jogadores de outros times e assim trazer para cá. Já o Vila Nova, o Vila já fez competições interessantes na Copa São Paulo, né, como aquela de 2005, que o Vila revelou o Paulo Ramos e o Pedro Júnior, inclusive a dupla depois foi para o Grêmio. Então o Vila tem essa expectativa, né, de que alguém se destaque e ele possa trazer para o time profissional. E quem sabe o Vila consiga aí essa questão das parcerias também. O Vila faz parcerias até no profissional, como por exemplo fez com o Pablo no Bahia. O Alisson está indo para o Cuiabá numa espécie de parceria. Então se o Vila abre essa possibilidade para o profissional, com certeza o Vila também abriria essa possibilidade para a base. Algum jogador chama a atenção de um time aí do G10, né, do futebol brasileiro, vamos dizer assim, com certeza teria boas chances de negociar com o Vila e levar o jogador para lá. O Vila já fez parcerias também na base com o Atlético Mineiro, né, por exemplo, é um time que frequentemente o Vila faz parceria. Então acho que o Vila tem muito essa questão, ter a possibilidade de talvez aproveitar algum jogador e ter também essa possibilidade de que algum de seus jogadores chame a atenção de algum dos grandes clubes brasileiros, para que o Vila possa ter essa expectativa de no futuro conquistar algum dinheiro, né, algum recurso com esses jogadores indo para esses grandes clubes brasileiros. Então, para mim, essas são as principais metas dos times goianos nessa competição. E eu particularmente acho que a copinha, do jeito que ela é hoje, ela é muito mais atraente para você procurar jogadores do que para mostrar os seus. Sabe, os nossos times já pegaram, tem um certo tamanho que eles, vamos dizer, nesse mar, né, que é o futebol brasileiro, eles têm uma característica mais de predadores do que de presas. Então os predadores é que ficam procurando as melhores presas para trazer. Eu acho que você não vai chegar na Copa São Paulo e tirar um jogador do Fluminense, tirar um jogador do Grêmio, do Internacional, mas você consegue tirar um jogador do IAP, você consegue tirar um jogador de um time do Sergipe, de um time do norte do país, até mesmo do time do interior de São Paulo. E isso você consegue fazer. Tanto que o Goiás já faz isso há algumas temporadas e penso que esta é sim uma metodologia bem interessante. Você só precisa ter uma capacidade, uma autocapacidade de enxergar os bons jogadores, né? Olhar aqueles jogos de menos atração. Vamos pegar aqui um exemplo até na tabela, né, aqui da copinha. Não adianta você ficar assistindo lá o jogo do Corinthians, do São Paulo, mas você assiste lá um Guarulhos e Flamengo de Guarulhos,
você assiste lá um União Mogi, São Raimundo, você pode assistir lá um Lagarto, Rio Claro, um Camaçariense e Santo André, ou Camaçariense Joinville. Nesse tipo de jogo, você às vezes pode conseguir pescar algum bom jogador. Beleza, gente? Essa é a minha visão sobre essa questão da Copa São Paulo, mas você fique à vontade para apresentar a sua opinião, o que é que você acha, o que é que os times goianos vão fazer lá em São Paulo. Porque eu acho que, em termos tecnicamente, eu não acredito que nenhum vá fazer uma grande campanha, sabe? Hoje eu não vejo perfil em nenhum dos nossos times aqui para chegar entre os primeiros da Copa São Paulo. Pode acontecer? Pode. O futebol é surpreendente, na base é ainda mais. Mas hoje eu não vejo nenhum deles cotados, pelo menos não nesse início da competição, a chegar nas cabeças da Copa São Paulo. Beleza, gente? Fica à vontade, faça os seus comentários. Muito obrigado pela audiência de sempre aqui no canal. Até a próxima.